Você já se perguntou por que certas histórias mexem tanto com você? Por que alguns personagens de filmes, livros ou até mesmo pessoas que você encontra na vida parecem te refletir de alguma forma, como se estivessem vivendo algo que é seu, mesmo sem te conhecer? Ou ainda, por que às vezes você se sente dividido entre quem é e quem acha que deveria ser? Essas perguntas não são à toa. Existe um motivo mais profundo para tudo isso. Segundo Carl Jung, nós não somos apenas indivíduos tentando entender o mundo. Nós somos expressões vivas de padrões universais, os arquétipos, forças invisíveis que moldam nossa personalidade, nossas escolhas, nossos relacionamentos, até a forma como lidamos com o amor, o medo, o sucesso e o fracasso. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual arquétipo está dominando sua vida agora, sem que você perceba? Porque entender isso não muda só a forma como você se vê, muda o rumo da sua vida inteira. Se esse tema já te pegou de algum jeito, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica comigo até o final. Lá no fim vou te dar um exercício simples e revelador para descobrir qual arquétipo está comandando sua jornada atual e o que fazer com essa descoberta. Mas antes disso, vamos fazer uma viagem profunda, quase como entrar dentro da sua própria alma, e conhecer os 12 arquétipos universais de Carl Jung. Cada um representa uma energia interior que mora em todos nós. Alguns te guiam, outros te sabotam, e todos, sem exceção, querem te ensinar alguma coisa. Vamos começar com aquele que, talvez todos já fomos um dia. 1. O inocente ou o sonhador. O inocente é aquela parte de nós que acredita no bem, que deseja um mundo melhor. É a criança que olha para o céu e imagina que tudo é possível, que vê beleza nas pequenas coisas e confia, mesmo quando tudo parece incerto. A motivação profunda do inocente é ser feliz, sentir-se seguro e amado. Mas atenção, nem sempre o inocente é só luz. Quando desequilibrado, ele se torna ingênuo, nega a realidade, foge dos conflitos e se recusa a crescer. Você se identifica com isso? Você sente que, às vezes, espera que o mundo cuide de você, como se ainda fosse responsabilidade de alguém te proteger da dor. Se sim, pode ser que o inocente esteja falando mais alto aí dentro. Mas também é ele quem te ajuda a recomeçar quando tudo desaba, a ter fé, a ver beleza onde ninguém mais vê. 2. O explorador ou o viajante interior. Esse arquétipo é aquele impulso que te faz querer mais da vida. Ele não se contenta com o superficial. Ele precisa descobrir, sentir, tocar o desconhecido. Ele é o viajante que abandona o conforto em busca de liberdade. Mas não é só geografia, é expansão de consciência. O explorador quer viver a verdade dele, mesmo que o preço seja a solidão. Sombra. Quando em desequilíbrio, ele se torna inquieto demais. Nunca está satisfeito. Nunca sente que pertence a lugar algum. Mas em equilíbrio, o explorador é coragem pura. É autenticidade. É a alma que se recusa a viver presa dentro de uma vida que não faz sentido. 3. O sábio. O sábio é a parte de você que busca entender, que não aceita respostas rasas. Ele quer a verdade, mesmo que doa. Esse arquétipo é guiado pela mente, mas uma mente profunda, reflexiva, observadora. Ele representa o buscador interior que lê, observa, analisa e tenta fazer sentido da vida. Mas cuidado, o sábio em excesso se esconde atrás do conhecimento. Pode virar alguém frio, racional demais, que pensa muito e sente pouco. Ainda assim, é o sábio que te ensina a ver além da superfície, a encontrar respostas dentro, quando o mundo não parece fazer sentido. 4. O herói. Você já sentiu que precisa provar algo para o mundo, ou que só terá valor quando vencer alguma coisa? Esse é o arquétipo do herói, a parte de nós que luta, que supera, que desafia limites. Ele quer ser reconhecido, conquistar, vencer as sombras internas e externas. Sua maior motivação, mostrar que é capaz, mas sua sombra é perigosa. O herói pode cair na arrogância, na rigidez, no excesso de esforço, como se precisasse carregar o mundo nas costas. Mesmo assim, ele é indispensável.
É ele quem te levanta quando você acha que não consegue mais, quem te faz dar o próximo passo, mesmo cansado. 5. O fora da lei, ou rebelde. Esse arquétipo aparece quando você não aguenta mais seguir regras que não fazem sentido. Ele é a voz da ruptura, do basta. Ele quer derrubar o velho sistema, quebrar padrões, libertar-se. O rebelde pode ser perigoso se guiado por raiva ou caos. Mas também é quem abre caminhos, quem muda o mundo, quem diz o que ninguém quer dizer. Se você sente que nunca se encaixou, que tem algo dentro que te faz questionar tudo, talvez o rebelde seja a sua força principal. 6. O mago. Esse é profundo. O mago é o transformador. Ele é aquele que entende os ciclos da vida, que enxerga além do visível, que transforma dor em sabedoria, que usa intenção, consciência e verdade para curar a si e aos outros. Mas cuidado, o mago em desequilíbrio manipula, esconde a verdade e se perde no próprio ego. Em sua forma mais pura, é o grande alquimista da alma. É ele quem te lembra que tudo pode mudar, quando você muda por dentro. Pausa rápida para você respirar, sem clichê. Se até aqui algum desses arquétipos te chamou a atenção, anota. Você pode se identificar com mais de um, mas tem sempre um que lidera sua história agora. 7. O amante. Esse arquétipo é puro coração. É o que existe em você de mais intenso, sensível, apaixonado, não só por pessoas, mas pela vida. O amante deseja conexão, deseja ser visto, tocado, sentido, deseja mergulhar, sem máscaras, sem reservas, no que faz o coração bater mais forte. É esse arquétipo que te move a criar vínculos profundos, a buscar beleza, prazer e intimidade emocional. Mas o mesmo amante que ama intensamente também sofre intensamente. Sua maior luz é o amor. Sua maior sombra é a dependência. Ele teme o abandono. Teme não ser suficiente. E quando desequilibrado, se perde no outro, se anula, implora por migalhas de atenção. Mas quando está em equilíbrio, o amante é um dos arquétipos mais poderosos. Ele te conecta com sua sensibilidade, sua intuição e com a capacidade de viver o presente com intensidade e entrega. Se você sente que ama demais ou que sente demais, talvez ele esteja aí, te guiando agora. 8. O bobo da corte ou o palhaço interior. Engana-se quem pensa que esse arquétipo é superficial. O bobo da corte é aquele que não se leva tão a sério. Ele é espontâneo, leve, brincalhão e tem o dom de transformar dor em riso. Sua missão? Alegrar, descontrair. Lembrar que a vida é breve demais para viver tenso o tempo todo. Mas por trás do riso existe uma profundidade esquecida. Muitas vezes o bobo usa o humor como armadura. Ele finge estar bem quando está desmoronando. Faz piada para não desabar. É o mestre da leveza, mas também pode ser o campeão da fuga emocional. Se você é o tipo de pessoa que tenta animar os outros mesmo quando está mal, ou que evita sentir coisas profundas se escondendo atrás da ironia, talvez esse seja o arquétipo atuante em você. Em sua forma curada, ele é medicina. É aquele que te ensina a dançar no caos, a rir dos próprios erros, a não perder a magia, mesmo depois de ter sofrido. 9. O Criador. Esse arquétipo habita todo mundo que sente urgência de transformar o invisível em algo real. É o artista, o inventor, o visionário. Ele vive com a alma inquieta, cheio de ideias, possibilidades, imaginações e planos. Ele precisa expressar o que sente, precisa criar para existir. Mas cuidado, o Criador também carrega o medo profundo de não ser bom o suficiente, de que sua criação seja rejeitada, de que a inspiração vá embora e ele fique vazio. Sua sombra pode ser o perfeccionismo, a autossabotagem, o medo do julgamento. Mas quando está equilibrado, o Criador é pura potência. Ele constrói mundos, dá forma ao invisível e transforma o caos em arte. Se você sente que vive com 1000 ideias pulsando, que sente alívio ao escrever, desenhar, cantar, gravar, projetar, talvez seja esse o arquétipo gritando dentro de você. 10. O cuidador ou protetor. Esse arquétipo é aquele que vive para cuidar, ajudar, acolher. Ele encontra sentido na empatia, no serviço, na compaixão.
É a parte de você que quer proteger os outros, mesmo se esquecendo de si, que sente dor quando alguém sofre, que se entrega para garantir que ninguém ao seu redor fique desamparado. O cuidador é luz pura. Mas cuidado, ele também pode carregar a sombra do martírio. Às vezes cuida demais, se doa demais, esquece os próprios limites, se torna escravo do papel de salvador e depois se sente exausto, invisível, ressentido. Se você vive tentando resolver tudo, estar presente para todos mesmo quando está em pedaços, talvez esse seja o arquétipo dominante na sua jornada agora. O desafio do cuidador é aprender a cuidar de si com o mesmo amor que oferece ao outro. 11. O governante ou líder. Esse arquétipo carrega o poder, mas não o poder no sentido vaidoso, e sim o poder como responsabilidade, como liderança consciente. O governante quer ordem, estabilidade, estrutura, quer proteger aquilo que construiu. Quer inspirar, liderar e ser respeitado. Ele está presente em pessoas que sentem necessidade de guiar, organizar, decidir. Mas sua sombra pode ser o controle excessivo, o medo de perder autoridade, a rigidez. Quando em desequilíbrio, o governante se isola no trono e esquece da própria humanidade. Mas quando equilibrado, ele é nobreza, é firmeza com compaixão, é liderança com propósito. Se você sente que carrega o mundo nas costas, que precisa manter tudo sob controle, que não pode demonstrar fraqueza, talvez esse arquétipo esteja mais presente do que você imagina. 12. O cara comum ou realista. Esse arquétipo é o mais discreto, mas é também um dos mais presentes. O cara comum só quer pertencer, quer viver em paz, ser aceito, fazer parte do todo sem se destacar demais. Ele valoriza o simples, o prático, o possível. É alguém que prefere a verdade crua à ilusão bonita. Sua maior luz é a humildade, mas sua maior sombra é a conformidade. Ele pode abrir mão dos próprios sonhos só para agradar, pode desistir da própria voz para se adaptar, pode viver uma vida morna, com medo de incomodar. Se você sente que se anula para manter a harmonia, ou que sempre quer evitar conflito, talvez esse seja o seu arquétipo ativo neste momento. Mas quando curado, o cara comum te ensina o valor da presença, da vida real, do pé no chão com o coração aberto. E agora, com qual arquétipo você se identificou mais? Talvez tenham sido 2 ou 3. Talvez você tenha sentido um arrepio em um só. Ou talvez tenha pensado, meu Deus, sou todos esses. E está tudo bem, porque todos esses arquétipos vivem dentro de você. Mas sempre existe um que domina sua jornada atual. É esse arquétipo que está moldando suas decisões, suas emoções e a forma como você vê o mundo, agora. E a pergunta é, você sabe qual é? Você sabe se ele está em equilíbrio ou te sabotando? Você sabe o que ele está tentando te mostrar? Como descobrir qual arquétipo está te dominando hoje e como ele influencia sua vida sem você perceber? Você já percebeu que em alguns momentos da vida você age como o sábio e em outros como o rebelde, que em certos períodos você é o cuidador, mas depois vira o explorador buscando liberdade e novos caminhos? Isso acontece porque os arquétipos são cíclicos. Eles se ativam conforme as experiências da vida, conforme seus traumas, seus sonhos, suas dores, seus desejos. Mas sempre tem um que assume o controle, silenciosamente, e começa a filtrar sua realidade. É ele que define como você reage às críticas, o que te atrai nas pessoas, o que você mais teme perder, o que você deseja secretamente, mas talvez nem admita, e principalmente, o que você está evitando enfrentar. Vamos entender isso com profundidade. Etapa 1. Observe o padrão emocional que mais se repete. Feche os olhos por um instante, mentalmente. Agora se pergunte com honestidade, o que mais te incomoda hoje? Qual é o sentimento que você não consegue evitar, mesmo quando tenta esconder? Você tem vivido com medo, com raiva, com carência, ou com uma sensação de vazio que você não sabe explicar? O seu estado emocional mais recorrente é o primeiro sinal do arquétipo dominante. Por exemplo, se você sente que precisa provar algo o tempo todo, talvez o herói esteja em ação,
Se você sente que ninguém te entende e que precisa fugir, sumir, desaparecer, talvez seja o inocente ou o explorador. Se você vive com um desejo de ajudar todos, mas se sente esgotado, talvez seja o cuidador. Se sente que precisa manter tudo sob controle, em ordem, sem espaço para falhas, possivelmente o governante. O arquétipo que te domina molda seu humor, seu discurso interno e seu comportamento automático. Ele é a lente através da qual você está vendo o mundo neste exato momento. Etapa 2. Identifique os seus maiores medos. Sim, os arquétipos são luz, mas eles também têm sombras. E muitas vezes é na sombra que está a chave para a sua cura. Então agora, vá mais fundo. Pergunte a si mesmo: o que eu mais temo perder? O que eu mais evito confrontar em mim? Qual verdade eu estou evitando admitir? Exemplos: o sábio teme errar, porque acredita que precisa ser impecável intelectualmente. O amante teme o abandono e a rejeição. O criador teme ser esquecido ou não ser bom o bastante. O rebelde teme ser controlado. O bobo da corte teme não ser levado a sério ou não ter valor fora do humor. O governante teme o caos e a desordem emocional. Se você observar seus medos com carinho, sem julgamento, vai perceber que há uma voz antiga ali dentro, uma voz que aprendeu, talvez desde a infância, que precisava se proteger de alguma forma. Essa voz é o arquétipo que está operando como guardião da sua psique hoje. Etapa 3. Perceba o que você está tentando equilibrar. Esse é um ponto muito especial. O arquétipo que mais está ativo em você, na verdade, é uma tentativa do seu inconsciente de curar algo. Exemplo: alguém que ativa o arquétipo do herói está muitas vezes tentando compensar uma sensação antiga de fraqueza, de impotência ou até de desamparo. Quem ativa o rebelde pode estar tentando curar uma fase da vida em que foi silenciado, controlado ou desrespeitado. O cuidador pode estar tentando preencher o abandono que sentiu, oferecendo ao outro o cuidado que ele mesmo não teve. E o bobo da corte pode estar tentando sobreviver emocionalmente, rindo para não sentir o peso que carrega no peito. A questão é: você está vivendo o seu arquétipo ou escondido dentro dele? Quando você se torna consciente de qual arquétipo domina sua vida, você para de ser refém do padrão e passa a ser autor da sua própria narrativa. Etapa 4. O que fazer com essa informação? Agora que você já compreende o que são os arquétipos, quais são os 12 principais, como descobrir qual está dominando sua vida hoje, chegou a parte mais importante de todas: integrar. Você não precisa lutar contra o seu arquétipo dominante, não precisa forçar mudanças, muito menos se julgar por estar mais sensível, mais racional, mais rebelde, mais controlador, mais sonhador. Você só precisa ouvir, porque o arquétipo que está mais forte em você agora está tentando te ensinar algo. Se o sábio está ativo, talvez seja a hora de estudar mais, buscar novas verdades, mas também aprender a confiar mais no sentir, não só no saber. Se o amante está dominando, talvez você esteja precisando de afeto, mas também de aprender a amar a si mesmo com mais profundidade. Se o rebelde está gritando, talvez seja o momento de romper com padrões sufocantes, mas com consciência, e não por impulso. Se o herói está presente, talvez seja o momento de provar a si mesmo que você pode mais, mas com equilíbrio, sem se destruir no processo. O arquétipo não é um rótulo, é uma bússola emocional. E quando você entende isso, tudo muda. E agora? Agora talvez você esteja sentindo um silêncio por dentro, uma identificação forte, ou talvez uma dúvida. Será que esse é mesmo o meu arquétipo dominante? Então aqui vai um convite final. Pegue papel e caneta. Anote os 3 arquétipos com os quais você mais se identificou. Escreva ao lado: o que esse arquétipo está tentando me mostrar neste momento da minha vida? Reflita. Leia com calma. Volte nesse vídeo sempre que precisar. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está precisando entender mais sobre si mesmo. Esse vídeo não é só sobre arquétipos, é sobre autoconhecimento. É sobre reconhecer suas forças escondidas. É sobre voltar para casa.
dentro de si. Você não é só o que o mundo vê. Você é muito mais. Você é feito de símbolos, histórias, memórias e forças ancestrais que vivem dentro de você há milênios. E cada arquétipo é um espelho de uma parte sua que quer ser olhada com mais amor. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.